Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Muito prazer, eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ensino pessoas como você, que trabalham nessa área há mais de 10 anos, a nível internacional no Brasil, a influenciar comportamentos, a mudar o dia a dia, os estilos de vida das pessoas que você quer engajar e com eficácia, fazer a diferença, deixar sua marca positiva no mundo lá fora. Hoje no Café de Influência a gente tem um tema muito singular, um tema de impacto muito grande que pode mudar o jogo do seu projeto de engajamento sustentável, que é o seguinte: como bombar o seu nível de influência no engajamento sustentável? Esse é o tema de hoje. Como bombar, como aumentar o seu nível de influência. E eu diria que há várias formas, várias estratégias da gente fazer isso. Vamos chegando, minha gente, vamos embora. Como bombar o seu nível de influência, o seu poder de influência no engajamento sustentável. Eu diria que há várias estratégias importantes. Hoje a gente vai ver essa questão sob um ângulo específico, que é o seguinte: muitas vezes a gente tenta engajar as pessoas, tá ali com uma mensagem, uma campanha, um projeto, uma capacitação, e a gente acha que tá tudo bonitinho e às vezes tá mesmo, às vezes tá tudo no lugar, às vezes o dever de casa foi bem feito, às vezes a gente entende bem o comportamento sustentável, às vezes a gente tá ali entendendo as necessidades das pessoas no caso concreto, a gente tá seguindo a cartilha bonitinha, às vezes o engajamento não acontece como a gente gostaria. E uma questão que é fundamental e que muitas vezes não é levada em consideração é: quem é essa pessoa que está fazendo engajamento sustentável? Quem é a pessoa que leva a mensagem à frente? Quem é, em outras palavras, o que a gente chama de mensageiro? A pessoa que está lá na ponta fazendo engajamento, comunicando aquela mensagem, de repente chegando até as pessoas finais que são objeto do seu engajamento, que são aquelas pessoas que você quer transformar. Essa pessoa ou essa organização tem peso, tem importância para o engajamento sustentável ser bem feito ou mal feito. Independente da expertise ou da competência dessa pessoa, dessa organização, simplesmente por quem ela é. Então, o que está por detrás disso? É se a pessoa que está ali influenciando ou a organização é uma pessoa de influência ou é vista como uma pessoa de influência para aquele público-alvo, para aquele grupo que está sendo engajado. E às vezes o projeto pode estar todo bonitinho, mas dependendo de quem engaja, a coisa gera um resultado, gera outro. E isso evidências vêm mostrando cada vez mais. Então, às vezes o projeto pode até rolar bacana, mas será que ainda não pode ser até melhor, com mais impacto, com mais resultado, se eu perceber quem é a pessoa mais indicada, ou a organização, ou o grupo de pessoas mais indicados para levar aquela mensagem, aquele engajamento adiante, que não necessariamente eu, embora eu possa estar ali por detrás orquestrando toda a intervenção, todo o projeto? Essa é a grande pergunta por detrás do nosso café de hoje, que a gente vai debulhar, que a gente vai discutir a fundo, entender o que é essa história do mensageiro, quem são essas pessoas, quem são essas organizações ou essas pessoas que têm, de repente, mais influência no caso concreto do que outras, exemplos disso e o que isso significa para o seu projeto. Meu Deus, Mariana, o que eu faço se eu não for uma dessas pessoas? Calma, que você precisa entender esse processo para você fazer isso acontecer no seu projeto. Não significa que você vai abandonar o barco, muito pelo contrário. Significa que se não for você, você tem que engajar a pessoa certa nesse processo. Então vamos lá. Entra em jogo aqui uma ferramenta comportamental fundamental. Quando a gente começa a discutir quem é a pessoa que está ali na ponta, que está fazendo o engajamento, que é a cara do processo, ou a organização, né, por detrás, a gente se questiona o seguinte: será que esse é o mensageiro correto? O mensageiro é uma ferramenta comportamental poderosíssima. Ela se pergunta quem é a pessoa mais indicada para fazer o engajamento? Quem é a organização mais indicada para fazer esse engajamento? O que é uma ferramenta comportamental antes da gente entrar no mensageiro de cabeça? Mariana, você sempre repete esse conceito. Se você já ouviu outras vezes, ótimo, ajuda a gente a fixar. Se você ainda não ouviu, olhos e ouvidos bem abertos para a gente entender. A ferramenta comportamental ou as ferramentas comportamentais são aprendizados, sacadas da ciência comportamental e da psicologia com base em como o nosso cérebro toma decisão. São ensinamentos dessas áreas do conhecimento que levam em consideração como a gente
decide o tempo inteiro o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai comprar, como que a gente vai ir pro trabalho, onde a gente vai sair de férias. A gente toma decisão o tempo inteiro. E a gente vem entendendo cada vez mais, a gente, enquanto sociedade, estudiosos, pesquisadores, vem entendendo cada vez mais como que essa tomada de decisão a cada momento do nosso dia a dia é tomada pelo nosso cérebro. Que atalhos o nosso cérebro adota, que vieses, que caminhos mais curtos, caminhos às vezes mais complexos, às vezes bem racionais, às vezes totalmente irracionais, emocionais, habituais, nas tomadas de decisões. E aí, então, com base nesse conhecimento desses atalhos, desses vieses, dos padrões de tomada de decisão, dos padrões de comportamento que a gente adota na hora de tomar uma decisão, é que a gente foi criando, então, ferramentas, porque alguns desses padrões se repetem. A gente né, tem um americano chamado Dan Ariely, que ele fala o seguinte: nós somos seres irracionais, a maior parte das vezes, ou seja, movido pelas nossas emoções, pelos nossos hábitos, pelo piloto automático, pela intuição, muito mais do que a gente imagina. As decisões racionais são uma minoria das nossas decisões, ele fala. Né? E isso ele vai comprovando com base em evidências, em pesquisas da neurociência, da ciência comportamental. Mas ele fala, mas isso já é algo previsível, a gente já sabe inclusive como que esses cursos irracionais, como que essas tomadas de decisão, às vezes não racionais, emocionais, quando que elas vão acontecer e como que elas vão acontecer. Então é uma irracionalidade previsível. A gente consegue no fim do dia se antecipar. Não é mais uma novidade pra gente que nós seres humanos nos comportamos assim. A gente já conseguiu identificar em que momentos que a gente reage de forma irracional, quais são as circunstâncias que fazem a gente reagir dessa forma, que tipo de atalhos o nosso cérebro adota, em que momentos. E com base nisso, então, a gente começou a conseguir cristalizar ferramentas comportamentais. E assim, então, a gente não é mais refém desse cérebro maluco tomando decisão emocional, muito pelo contrário, já que é previsível, a gente consegue se antecipar, a gente pode tornar isso ferramentas a nosso favor. Então as ferramentas vêm, na verdade, para empoderar a gente, empoderar nós, na linha de frente da sustentabilidade, para a gente não ser refém dos comportamentos, às vezes, irracionais, emocionais, automáticos, dos hábitos não sustentáveis, pelo contrário, que a gente consiga utilizar isso a nosso favor e se antecipar. E o mensageiro é resultado de um desses processos. Percebeu-se que, apesar da mensagem ser a mesma, da situação ser a mesma, as pessoas recebem engajamento, mensagens, notícias diferentes, de uma forma diferente, se for dada por uma pessoa ou se for dada por outra, se for dada por uma organização ou se for dada por outra. É uma questão emocional e racional do nosso cérebro. Né? Se é o mesmo conceito, se é o mesmo engajamento, só dado por pessoas diferentes, por que eu vou reagir de forma diferente? Mas é porque é um desses atalhos que o nosso cérebro funciona. A gente tende a confiar, a acreditar, a se identificar com determinados grupos de pessoas. E o que essas pessoas me dizem tem mais peso do que outras. Então a gente vai cair de cabeça agora para entender essa história do mensageiro. O mensageiro diz isso, que o nosso cérebro reage de uma forma diferente dependendo de quem passa a mensagem. Então, bora entender quem é o mensageiro ideal para o seu projeto, para que você tenha mais impacto quando a sua mensagem for dada. De repente, não é necessariamente você ou a sua organização, de repente há uma organização ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que está mais bem na fita ainda com as pessoas que você quer engajar do que você imagina, que vai ter mais resultado no fim do dia no engajamento do que você pode imaginar, do que você mesma. E tá tudo bem. Isso não é uma questão de julgamento, não somos piores ou melhores. Isso não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Isso tem a ver com a forma como o cérebro das pessoas funciona e com quem as pessoas se identificam, né? De quem elas mais escutam, né? Digamos assim, nesse caso, a mensagem do engajamento sustentável. Então, eu queria destrinchar cada uma das situações de influência. Quem são esses mensageiros? Quem são essas figuras, ou essas organizações que já se sabe que são mensageiros com mais impacto do que outras? Para você começar a pensar quem pode ser esse mensageiro. De repente você vai chegar à conclusão de que é você mesmo, tá perfeito, né? De repente, se não for idealmente você consegue pensar em novas formas de engajamento para o seu projeto para aumentar ainda mais o seu nível de influência. Bora destrinchar então? Eu diria que há pelo menos duas categorias importantes de mensageiro para a gente entender. Primeiro, é o mensageiro com autoridade. O que é um mensageiro com autoridade? Há pelo menos, de novo, duas situações.
Há o mensageiro com autoridade, que é aquela pessoa que tem credibilidade no assunto. Quando a gente vê alguém falando, explicando, engajando alguma coisa, ou engajando a gente com alguma coisa, ensinando alguma coisa, querendo mudar alguma coisa na nossa vida, e a gente entende que aquela pessoa tem credibilidade, que aquela pessoa é uma autoridade e que tem credibilidade, a coisa muda de figura. Quem são as pessoas em geral que têm credibilidade aos olhos dos outros? Pelo menos 2 tipos. São pessoas experts no assunto. Então, de repente, alguém que vai falar de sustentabilidade ou de um determinado tipo de comportamento, que entende aquele tema a fundo, que já pesquisou, que sabe, que já estuda aquilo há muito tempo, que já faz aquele engajamento há muitos anos, um expert no assunto. Então, uma pessoa com autoridade é uma pessoa, primeiro, com credibilidade, por exemplo, experts, pessoas que entendem a fundo de um determinado assunto, mas também pode ser pessoas que já passaram por aquela jornada de transformação. De repente, pessoas com quem as pessoas que você quer engajar se identificam, de repente elas vêm do mesmo grupo social, têm interesses semelhantes e deixaram de adotar, por exemplo, um comportamento não sustentável para adotar um comportamento sustentável. De repente, quem está ali no engajamento é uma pessoa que antigamente não reciclava, não se importava com a economia circular, não dava a menor bola para o ambiente, mas de repente mudou de lado, começou a fazer reciclagem e agora está ali, mais ainda, advogando, né, defendendo, engajando as pessoas em torno daquele comportamento sustentável. É uma pessoa, aos olhos dos demais, daquele grupo, né, da qual aquela pessoa vem, com credibilidade, porque ela fez aquela transformação, ela não está falando da boca para fora, ela não está querendo engajar por engajar. Ela vive daquela forma e ela também vivenciou aquela transformação. Então, autoridade pode significar, por um lado, credibilidade, beleza? O que significa credibilidade no caso concreto? Pessoas que são experts no assunto, né, especialistas, experts, ou pessoas que já viveram aquela transformação, que estão ali passando uma mensagem que tem a ver com a jornada de vida delas, com a história de vida delas. Então, mais autêntico e genuíno, impossível, né? Essa pessoa tem muita credibilidade e muita autoridade para falar daquele assunto. Então, é um mensageiro super indicado para o seu caso concreto, para o seu engajamento. De repente, de um projeto da sua organização, no seu condomínio, na sua escola, pensa nisso. Um segundo tipo de autoridade, e aí é um pouco mais óbvio, são aquelas figuras de poder, pessoas que têm ascensão sobre outras pessoas. Por exemplo, um chefe num trabalho, numa empresa. De repente, um líder religioso, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um imã, alguém que é importante dentro da esfera religiosa para aquele grupo de pessoas. Aliás, vem pintando cada vez mais projetos de sustentabilidade relacionado a religiões e engajando líderes religiosos. Justamente por isso, porque são figuras, nesse caso, com autoridade, no sentido de uma certa ascensão em poder. E às vezes até pais e filhos, na relação de pais e filhos, né? Os filhos aspiram a se tornar os pais têm uma certa relação de autoridade, principalmente se esses filhos forem mais novos, forem crianças. E aí essa relação também de influência é mais poderosa. Em geral são grupos, né? Chefe, líder religioso, pais, com os quais as pessoas querem estar bem na fita, com os quais as pessoas querem se relacionar bem, né? E muitas vezes são pessoas admiradas, né, por aquele grupo que trabalha naquele lugar, ou que frequenta aquela religião, né, ou naquela família. Então são pessoas de autoridade porque tem um certo nível de poder e ascensão sobre os demais, contanto que haja confiança, né? Confiança é uma palavra-chave para qualquer tipo de relação com o mensageiro. Se faltar confiança, o mensageiro já era, né? Então a gente está partindo do princípio que sempre que há confiança, nesse caso a relação de poder, de repente com o chefe, com o líder político, até com os pais é a mesma coisa. Confiança é a base. Se não houver confiança, provavelmente não vai ser um caso de influência importante, né? E agora falando do chefe, até me lembrei, eu ia falar os exemplos depois, mas agora eu lembrei de um exemplo que eu tô louca para contar. Né, que uma aluna minha me contou, ela estava batalhando para acabar com um copinho de plástico na vara do trabalho, onde ela trabalha. Ela trabalha no Tribunal de Justiça, dentro de uma vara, dentro de um cartório, né, de uma vara, e ela estava louca para acabar com aquele copinho de café, copinho de plástico para água. Ela queria utilizar
copo, caneca reutilizável, né? Que cada um de repente tivesse a sua caneca, levasse a sua caneca. E ela estava num processo ali de convencimento e tentando informar, engajar. Ela entrou no clube de influência, começou a criar a intervenção dela. No meio do processo dela criar a intervenção dela, e ela já cheia de sacada, cheia de insight importante, entrou um novo juiz na vara e deu de presente para todo mundo uma caneca nova e personalizada com o nome da pessoa escrita na caneca. Ela falou: Mariana, quem ainda usava copinho de plástico, quem relutava em usar caneca, naquele momento ele morreu. As pessoas começaram só a usar a caneca que eles ganharam de presente. Muito provavelmente a influência vem também porque foi o juiz da vara que deu, né? Que é a pessoa que coordena aquela vara, né? Aquele cartório, e que então tem uma certa relação de autoridade com relação às pessoas que trabalham ali. Ou relação também de admiração, ou relação também de confiança. Mas o fato é que um mensageiro ali, diferente de poder, de autoridade, fez toda a diferença no processo. Tá clara essa relação, então? Então, primeiro, pessoas que têm autoridade são, em geral, mensageiros de influência. Autoridade no sentido de credibilidade, ou seja, experts ou pessoas que já fizeram aquela jornada de transformação e agora querem ajudar outras pessoas a fazer essa jornada também. Ou autoridade no sentido de poder, de ascensão. De repente, com relação, né, no ambiente de trabalho, na escola, na religião, na família, são pessoas importantes. Um segundo grupo, além das pessoas que têm autoridade, são pessoas com as quais as pessoas se identificam. A identificação, e de novo, a confiança é um fator importante. Quem são as pessoas com as quais as pessoas que você quer engajar se identificam? Entende-se que fazem parte desse grupo pessoas como vizinhos, amigos, familiares. São pessoas de confiança, né, daquela pessoa que é amiga, que é familiar, que é parente, que é vizinha, e que estão num nível semelhante. São pessoas do mesmo meio das pessoas que você quer engajar, onde há uma relação de confiança. Em geral, familiares, amigos, vizinhos. Tem se explorado cada vez mais o papel dessas pessoas no engajamento sustentável. E dentro dessa questão de identificação, com quem eu me identifico, quem eu confio, também entraria, de repente, a figura de uma celebridade, de um influenciador, de uma pessoa famosa. Entraria nessa questão da identidade também. São pessoas admiradas por aquele grupo de pessoas que você quer engajar. Quem são, de repente, as pessoas admiradas, mesmo que famosas, né? Com as quais esse grupo se identifica. Mas só um parênteses, um porém com relação às pessoas famosas, às autoridades, às celebridades. É que não basta ver admiração, não basta ser uma pessoa famosa. Essa pessoa por si só, por ser famosa, pode aumentar a disseminação da mensagem. Por quê? Porque ela sendo famosa, ela vai provavelmente atingir um número maior de pessoas. Mas, para que seja de fato eficaz, mais do que atingir uma massa grande de pessoas, é que haja uma confiança, né? Que haja credibilidade, de novo, com relação a essa pessoa famosa. Então, às vezes, Mariana, não tenho dinheiro para engajar uma pessoa famosa no meu projeto, né? Às vezes esse medo, eu não tenho grana, não tenho recurso, nem precisa, né? Não é sempre que uma pessoa famosa é necessária para aumentar o engajamento sustentável, muito pelo contrário. Mas, se for algo possível, e cada vez mais celebridades, pessoas famosas, vêm se tornando ativistas, vêm querendo engajar outras pessoas com temas sustentáveis, isso é maravilhoso, né? Um fator que conta a favor deles é, como eu falei, por serem famosos, eles provavelmente têm mais visibilidade, a mensagem consegue atingir mais pessoas. São, às vezes, nas mídias sociais, seguidos por milhares de pessoas. Isso ajuda na disseminação. Mas para que a coisa seja de fato, para que ele seja de fato um mensageiro de influência, é importante não só que seja uma celebridade famosa, conhecida, mas admirada, com credibilidade, nas quais as pessoas confiam. Senão a mensagem vai por água abaixo. Então a gente viu dois grupos aqui de mensageiros importantes. Mensageiros com autoridade, ou seja, pessoas que têm credibilidade ou poder com relação a essas pessoas que a gente quer engajar. E mensageiros com... Tânia maravilhosa! E mensageiros com as quais as pessoas se identificam, onde há o fator identidade, identificação, né? Por uma questão de confiança, por uma questão de virem do mesmo meio, às vezes por admiração, como é o caso da celebridade. Tá certo? Tá claro isso? Então, esses são os nossos, digamos, perfis principais. Quem fica fora desse perfil? Quem já se sabe que, em geral, tá um pouco fora desse mapa de mensageiro ideal? Duas figuras importantes.
e que estão aí na linha de frente de muito engajamento, tá? Então não significa que essas duas figuras importantes têm que sair de cena, muito pelo contrário, é que elas precisam ser estratégicas para engajar o mensageiro certo. É isso que a gente vem vendo, não é uma desculpa para a gente tirar o time de campo, é uma arma para a gente melhorar ainda mais o nosso engajamento. Que duas organizações são essas? Que pelo jeito meio estão fora dessa figura do mensageiro em geral. Governos, né, órgãos públicos, principalmente a nível nacional, e organizações atuantes na área mais internacionais, de outros países. Por que essas duas organizações, em geral, têm tido menos impacto no engajamento? Porque apesar de, às vezes, até haver uma relação de poder, né, de existir algum tipo de autoridade, de serem experts, são organizações mais genéricas, né, mais distantes da realidade das pessoas. É diferente, de repente, um governo estadual, local, né, municipal, e um governo nacional. Tá longe, muitas vezes. A mensagem não ressoa, não chega tão perto das pessoas como um governo mais próximo. E a mesma coisa em organizações estrangeiras, por mais que sejam, às vezes, experts, autoridades no assunto, vêm, às vezes, de outras culturas, não entendem a realidade das pessoas, as pessoas não se identificam com aquela pessoa, com aquela cultura, com aquela língua. E aí existe um embate em detrimento do engajamento, em detrimento do impacto. Então, não estou dizendo que essas organizações não devem fazer engajamento, muito pelo contrário, elas cada vez mais. Talvez sejam os dois tipos de atores dos quais há mais expectativa, né, com mais papel, com mais relevância na sustentabilidade hoje, né, no nosso país e pelo mundo, governos nacionais e ONGs, organizações internacionais que têm um papel naquele setor, às vezes, né, ONGs famosas, grandes organizações, grandes associações, mas que não necessariamente são o principal mensageiro. Então, de novo, essas organizações e você, né, se não se encaixa em nenhum desses perfis, não significa tirar o time de campo, significa pensar, então, quem é o mensageiro mais eficaz nesse caso? Quem pode levar essa mensagem com mais eficácia do que eu? Porque eu não quero abandonar o meu chamado, eu quero gerar influência. E eu estou aqui no movimento de influência aprendendo, então, como fazer isso de uma forma prática, como fazer isso de uma forma eficaz, com impacto. Essa que é a ideia, isso que o mensageiro vem falar pra gente enquanto ferramenta comportamental. E eu queria ver 2 exemplos com vocês de como isso vem sendo aplicado na prática, pra gente ver que não é só uma ferramenta teórica, é algo que acontece e que tem resultado. Primeiro, né, um projeto feito na Inglaterra por vários municípios ingleses, onde o objetivo era ajudar as pessoas a reduzirem o consumo de energia dentro de casa. Consumo de energia pelo mundo, nesse momento, se tornou um tema crucial. Por quê? Há várias guerras, são recursos, ou a energia ainda é gerada com base em recursos escassos, finitos, né? Muitas vezes porque vem de combustíveis fósseis, como óleo, como gasolina, né? Então, que precisa ser revisto e transformado. Mas nesse momento está ficando cada vez mais caro. Então, esses municípios ingleses queriam motivar, engajar os cidadãos a economizarem energia dentro de casa. Foram 9 municípios, para ser mais preciso, e eles identificaram 5 comportamentos. Tá travando? Vamos dando feedback aí, galera. Como é que tá o resultado? Como é que tá a qualidade? Aqui, para mim, tá fluindo, as pessoas estão entrando, mas é difícil eu falar. De repente, pode ser a minha internet. Espero que esteja fluindo para todo mundo. Então, essa galera queria ajudar pessoas, cidadãos, a economizar energia dentro de casa para que a conta de energia caísse e para que o impacto negativo no ambiente também reduzisse. Né? E eles identificaram 5 comportamentos fundamentais dentro de casa com uma redução de custo comprovada de 500 pounds por ano, 500 libras esterlinas, o que seria mais ou menos em torno de 3 mil reais por ano de redução na conta de energia. É uma redução brutal, é uma redução gigante, né? E eles falavam assim, como que a gente vai fazer essas pessoas aprenderem essas 5 técnicas, essas 5 abordagens, que não são caras, muito pelo contrário, as pessoas não precisavam investir dinheiro em infraestrutura, as pessoas só precisavam reorganizar a sua casa, né? Aprender como utilizar o aquecedor, ou aprender como utilizar o ar-condicionado, aprender onde posicionar os móveis dentro de casa para perder menos energia dentro de casa, e assim sucessivamente. Eram coisas simples, mas que as pessoas precisavam aprender e colocar em prática. Aí o que o governo descobriu nesse processo?
esses municípios, que eles não eram o principal mensageiro, que eles vinham falhando nessa missão de engajar as pessoas, que as pessoas não davam ouvidos a uma iniciativa do município, uma iniciativa pública para economizar energia dentro de casa. Porque havia, por exemplo, uma falta ali de relação de confiança. Aí o município fez o quê? Tirou o time de campo? Não. O município falou assim, se eu não sou a pessoa indicada, quem é? Quem que vai levar essa missão pra gente adiante? Porque a gente precisa encontrar uma solução, a gente precisa ajudar os nossos munícipes, as pessoas que moram aqui, os cidadãos, a reduzirem suas contas de energia para elas conseguirem pagar essa conta no fim do mês ou no fim do ano e reduzirem seus impactos negativos no ambiente. Então eles não desistiram. Diante do fracasso, vendo que a iniciativa não estava dando certo, eles não tiraram o time de campo. Eles decidiram apostar na figura daquela pessoa de confiança, daquela pessoa com as quais os cidadãos se identificavam, né? Então eles não foram pela linha da autoridade, eles foram pela linha da identificação, da identidade. E eles decidiram então engajar vizinhos, amigos, familiares, treinaram algumas pessoas fundamentais nesses municípios para que eles fossem os mensageiros nos seus bairros, nas suas famílias, nos seus círculos de amigos. E eles treinassem, porque uma coisa importante, né? Ainda mais no lugar onde a gente mora, um vizinho olha o outro. Né? Ainda mais se não for num prédio de apartamentos. Mesmo num prédio de apartamentos as pessoas se observam, mas em casas, então, a pessoa fez uma modificação, eu quero fazer também. A pessoa melhorou alguma coisa, eu quero aprender a fazer. Então, eles mobilizaram pessoas comuns, interessadas já no assunto, para que elas fossem os mensageiros, para que ela falasse, batesse na porta do vizinho e falasse assim, vem cá, eu quero te mostrar como é que você faz isso, cara, para você economizar dinheiro no fim do ano, diminuir sua conta de energia, diminuir seu impacto negativo no ambiente. A pessoa abria a porta e ela ia lá e mostrava como é que fazia. Também é uma coisa importante, porque um vizinho, um amigo, um familiar consegue entrar na casa da pessoa e consegue mostrar, consegue fazer a coisa acontecer. Então, basicamente, o projeto decidiu treinar algumas pessoas do município que tinham interesse no assunto, e foi um treinamento online, né, feito através de um site, não foi nada assim absurdo, nada gigante. Essas pessoas aprenderam essas técnicas e se comprometeram a ensinar seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, e tiveram um baita resultado. Vamos ver se vai dar certo. Bora, vamos lá, vamos tentar, vamos continuar a tentar. Vamos continuar a tentar, não, vamos... vamos continuar perseverando aqui para ver se dá certo, para ver se a conexão ajuda. Simbora, espero que vocês estejam aqui comigo. Então, esse foi o caso concreto, um exemplo em que um governo não foi tão influente quanto, por exemplo, pessoas com as quais as pessoas se identificam, né? Pessoas do meio, como vizinhos, amigos, e aí o projeto foi dado na mão dessas pessoas. Isso é muito poderoso, galera. Olha a diferença de resultado entre uma situação e outra. Uma segunda situação, um segundo exemplo que demonstra isso na prática, né? Um estudo, uma pesquisa feita entre pais e filhos, identificou, percebeu que pais com comportamentos mais sustentáveis, depois de um período de análise, se eu não me engano, em torno de 30 dias, começaram a identificar comportamentos mais sustentáveis nos seus filhos também. Então, por essa relação, às vezes, de autoridade, mas também de confiança, né? Pessoas do meio, eu acho que essa relação de pais e filhos traz vários dos elementos que a gente falou hoje, né? Da relação do mensageiro. Cria, né? Filhos também se comportando de forma mais sustentável. Então, a gente vê que a família é um meio importante para fomentar, para praticar comportamentos sustentáveis e deixar esse legado para gerações futuras. E interessante é que o oposto também é verdade, né? Num teste, num experimento feito com estudantes, com crianças, eles identificaram que, através dos filhos, os pais aumentaram o seu nível de conhecimento ambiental depois de um mês. Então, a via funciona de forma dupla na relação pai e filho, na verdade, né? Porque também os pais querem estar bem na fita diante dos filhos, não só os filhos diante dos pais, é uma relação, de novo, de confiança, de amor, muitas vezes de autoridade, mas o fato é que ali há muita influência. Então, são figuras dentro do ambiente, às vezes familiar, às vezes dentro do espaço público, como a gente viu no exemplo da economia de energia, com impacto, mensageiros que fazem a diferença no caso concreto. Combinado? Aí você pode botar a mão na cabeça e falar assim, caraca, Mariana, eu não sou uma figura de autoridade para as pessoas que eu quero engajar, de repente eu não sou um chefe, não sou um líder político, não sou um expert. Eu imagino que você tenha passado pela transformação sustentável que você quer que as pessoas adotem. Eu imagino que, em geral, quem engaja outras pessoas com um comportamento sustentável faz parte ali da galera da autoridade,
né, do ponto de vista da credibilidade, pessoas transformadas. Em geral é assim, a gente vivencia uma transformação e a gente quer engajar outras pessoas com aquela transformação também. Porém, todavia, entretanto, você pode estar dentro de uma organização, de repente de um governo, de repente de uma organização internacional, que não fala a língua necessariamente das pessoas que você quer engajar. Então, ou pode ser, mesmo que você tenha feito essa transformação, essa jornada, pode ser que alguém esteja numa situação ainda mais privilegiada que a sua, no seu contexto. A gente só não parou para pensar isso antes, que isso poderia ser um fator importante para o seu projeto. Então, nesse momento, quando você escuta sobre o mensageiro e você de repente não se identifica com uma dessas figuras singulares, importantes, né, dentro desses critérios do que seria o mensageiro, não é pra gente botar a mão na cabeça e falar como é que eu vou fazer, é pra gente tomar a rédea da situação, né, não é pra abandonar, muito pelo contrário, é pra gente se posicionar e falar assim, vem cá, quem é então o mensageiro ideal para o meu projeto de engajamento sustentável? Quem é essa pessoa, essa organização, ou esse grupo de pessoas que tem o poder de influência para aumentar ainda mais o nível de engajamento do meu projeto, ou do meu chamado, ou da minha causa? Na reciclagem, na compostagem, na mudança de hábitos alimentares, na adoção da bicicleta para ir trabalhar, seja qual tema for que seja importante para você. Isso é fundamental. Você não tira o seu time de campo, você está ali dedicado, focado no movimento de influência, porque é por isso que a gente está aqui, para aumentar o seu nível de influência. Utilizando todas as armas que hoje, em pleno século XXI, a gente já tem nas nossas mãos. A gente vem aumentando cada vez mais as nossas evidências do que funciona para engajar as pessoas com a sustentabilidade. E o mensageiro é uma dessas evidências. Foi o que eu falei, são sacadas, conhecimentos da ciência comportamental, com base em como o nosso cérebro funciona e toma decisão. E já está claro, as pessoas são influenciadas de forma diferente por pessoas diferentes. Então, a gente sabendo disso, a gente não precisa ser refém, a gente pode ser ator ativo de influência. Você vai ser uma pessoa de influência nos bastidores, se for o caso, tá tudo bem, né? A gente não precisa utilizar todos os chapéus. A gente tem que gerar impacto.